Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E é com muita alegria que nós vamos falar essa noite sobre um tema bem diferente, né? Quem vai em paz do balão? Essa é a ideia. Quem vai em paz do balão? Fica aqui que você vai entender essas coisas muito bacanas que nós vamos trabalhar hoje. Bom, eu sou a Rafaela, da empresa dos 25 Segundos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento emocional e nós estamos aqui para te ajudar com ferramentas práticas e auto-aplicáveis a usar diariamente no seu dia a dia, né? Diariamente no seu dia a dia, para poder então chegar aonde você quer. E quero que você se sinta muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, sinta-se muito bem-vindo. E se você já nos acompanha há algum tempo, é um prazer ter você aqui e pode compartilhar conosco enquanto aí estamos conversando, tá bom? Então, nesse ano nós estamos trabalhando bastante sobre essa questão de ter paz. Paz nos nossos sonhos, paz nos nossos objetivos, paz nas nossas metas e nas nossas tarefas, paz nos nossos propósitos. E hoje nós vamos trabalhar com 4 perguntas essenciais para que você possa entender. E eu já estou mostrando coisa que eu nem deveria lá atrás, olha só, né? Eu estava testando aqui, deixei lá aparecendo, mas a gente vai descobrir agora comigo. Então aqui, ó, nós somos da empresa dos 25 Segundos e nós trabalhamos todo o nosso processo, todos os nossos treinamentos com esse método aqui, que é o método semear. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. O que o método semear tem a ver com você e tem a ver comigo? No sentir, nós trabalhamos as nossas emoções básicas. Porque quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções básicas, nós conseguimos então ter um controle ou ter assim um acesso melhor a essas emoções de forma a conseguir progredir com um resultado melhor. No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos que são rotulados, os nossos pensamentos críticos. Então, nós trabalhamos com eles para que nós possamos também gerenciá-los. No mudar é quando nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes e aí nós olhamos para elas, entendemos as crenças limitantes e aí procuramos também, através do nosso entendimento e dos nossos sentimentos, a mudar essas crenças limitantes. Uma vez que eu mudo minhas crenças limitantes, eu vou escolher aquilo que eu quero agora, né? Novos caminhos, novas decisões, só que eu preciso também aprender a fortalecer as minhas decisões. Por que fortalecer as decisões? Porque senão eu volto no mesmo padrão do qual eu vivia e aí eu me sinto frustrado. No agir é quando nós aprendemos a colocar em prática e entender que uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Então aqui com ferramentas práticas e autoaplicáveis também, nós aprendemos inclusive a entender o que é a procrastinação, para que ela serve e como nós podemos então trabalhar com ela. E aqui no realizar é quando nós alinhamos o nosso propósito de vida com o nosso objetivo. Quando nós alinhamos mesmo, deixamos esses dois fatores, objetivo com propósito de vida bem alinhado. E aí, parou por aqui? Não, isso aqui é um ciclo e esse ciclo é o ciclo de excelência emocional que nós chamamos. Esse método desenvolvido pela nossa equipe, ele trabalha então nesse ciclo de excelência emocional, aonde você vai subindo patamares. Por quê? Porque a mudança ela é um processo, ela não é um evento. A mudança ela é processual. Uma vez que é um processo, eu tenho que entender esse meu caminhar. E aí o semear, ele vai te ajudar bastante. E hoje nós vamos falar então quem vai em paz do balão, né? Desculpe. Quem vai em paz do balão. E nós vamos começar com 4 perguntas essenciais para que nós possamos entender como plantar e colher bons resultados para a nossa vida. Porque se você tem nos acompanhado, já essa é a 4ª. Isso, nós começamos a falar sobre paz com os seus sonhos, aqueles sonhos que você tem, né? Paz com os seus objetivos, os objetivos que te levam a esse sonho. Paz com as suas metas e as suas tarefas. Na semana passada nós falamos como ter paz com o seu propósito. Inclusive, trabalhamos nessa questão de como enxergar e ter clareza do nosso propósito de vida. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, só que agora com 4 perguntas bem específicas. E eu já queria então que você pegasse o seu caderno, já pegasse uma folha de anotação,
para que você pudesse escrever mesmo a resposta para cada uma dessas perguntas, porque é assim que nós vamos entender esse propósito e depois nós vamos ensinar uma ferramenta super prática que também ajuda você a identificar o propósito e entender qual a área da sua vida que você precisa dar uma atenção maior ou então fortalecer cada vez mais, que é o Ikigai. Tá? Nós vamos trabalhar com essa ferramenta hoje. Primeiro vamos para as perguntas então. Vamos lá, essas primeiras perguntas que eu vou colocar aqui, vou projetar para vocês, e já é ferramenta, então eu já vou colocar o meu chapéu, porque eu andei não colocando aí alguns momentos atrás e me cobraram do chapéu. Então, vem ferramenta, chapéu na cabeça. Por quê? Porque essas 4 perguntas que nós vamos colocar aí, você vai responder, elas são extremamente importantes para que você possa semear. Semear o quê? Semear a clareza na sua vida, semear a clareza nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas crenças, nas suas decisões, nas suas ações e nas suas realizações. Então, são 4 perguntas que, quando nós nos dedicamos a respondê-las de fato, nós começamos, então, a entender aquilo que realmente faz sentido para nós. Então, são essas as perguntas aqui, olha, 4 perguntas para semear. Então, você vai responder, eu vou direcionar um pouquinho, né, dando exemplos para vocês, mas são essas perguntas. O que eu amo fazer? No que eu sou ótimo? O que eu gostaria de ser pago para fazer? No que eu sou importante para o mundo? Essas 4 perguntas nós vamos trabalhar agora, mas se você já quiser anotar, anote essas 4 perguntas aqui, porque nós vamos discorrer um pouquinho sobre elas antes de entrar na outra ferramenta que eu vou entregar a vocês também. Porque isso aqui é uma ferramenta extraordinária, quando você começa a responder. O que eu amo fazer? Né? Existe um velho ditado que diz assim: se eu amar aquilo que eu faço, naquilo que eu trabalho, eu nunca vou trabalhar sequer um dia na vida. Né? Por quê? Porque se eu amo aquilo que eu faço, eu vou então ter isso como um verdadeiro prazer. Então, isso já é alguma coisa muito importante que nós temos que pensar, tá? Porque assim como diz Buffett, ele diz o seguinte: o que você faria se não precisasse de dinheiro? O que você faria na vida se não precisasse de dinheiro? Então, primeiro, para a gente descobrir, né, aquilo que nós estamos fazendo na vida, se é algo que realmente eu gosto de fazer e eu tenho afinidade, eu tenho que observar aquilo que eu amo fazer, o que eu amo fazer. Então, coloque aqui as coisas nesse primeiro quadrante que você ama fazer, sem julgamento, sem crítica, sem considerações alguma. Aqui nós não estamos pensando em nada de remuneração, nada de trabalho, nada. É o que você ama fazer. O que você ama? Ah, eu amo cozinhar, eu amo passear, eu amo viajar, eu amo estar com os amigos, eu amo ler livros, eu amo assistir bons filmes, eu amo cuidar do meu corpo, eu amo o que você realmente ama fazer, que te dá sentido, né, para aquilo que você sente como pessoa viva. Então, o que você ama fazer? Coloque aí, então, nesse primeiro quadrante, lembrando mesmo que aqui não está relacionado com remuneração financeira, tá? Então, coloque sem crítica, sem julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, coloque o que você ama fazer nesse primeiro quadrante, certo? Então, vai escrevendo aí para que você já possa usufruindo dessa ferramenta junto enquanto nós estamos trabalhando aqui. Segunda pergunta: no que eu sou ótimo? No que eu sou ótimo? Albert Einstein disse uma vez que todas as pessoas são gênios. Todas as pessoas são gênios. Mas se formos julgar um peixe pela sua capacidade de voar, ele passará a vida acreditando ser completamente inútil. Quando a gente olha para essa frase de Albert Einstein, que foi um gênio, né, que foi um gênio da humanidade, ele tem tanta força e tantos conceitos embutidos aí, né?
porque todos nós somos gênios, todos nós somos ótimos em algumas coisas, mas se nós formos julgar um peixe pela capacidade que ele tem de voar, ele iria se sentir inútil a vida toda. Então, quanto mais nós buscamos um autoconhecimento, quanto mais nós buscamos entender aquilo que somos ótimos em fazer e começamos a olhar para isso de forma verdadeira, com autoconhecimento, identificando isso, nós podemos sim viver uma vida diferente da qual nós estamos vivendo hoje. Porque tem uma outra referência que diz que numa escola, na floresta, um professor chegou lá, pediu para o pato, chamou o tatu, chamou a ave, chamou o peixe, e ele queria dar as mesmas instruções para todos eles. O pato, ele se machucou quando ele teve que correr muito, e aí ele deixou também de conseguir nadar. A ave se sentia totalmente incompetente quando a atividade era a natação. O peixe, nossa, ele se sentia um inútil quando a tarefa era escalar a árvore. E o tatu se sentia um completo derrotado quando ele tinha que ir na tarefa de voar. A natureza nos fala muito sobre isso. Todos nós temos capacidades. Só que quando nós queremos nos igualar com outras pessoas que têm capacidades diferentes, nós começamos a trazer para as nossas vidas um sentimento de incapacidade e de inutilidade. Então isso é muito sério. Então questione-se, no que você é bom de verdade? Quais são os seus pontos fortes? O que você pode e sabe fazer bem? O que os outros valorizam em você? Pergunte para seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, o que eles valorizam em você. Essa é a segunda pergunta para você responder. Agora vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: o que eu gostaria de ser pago para fazer? O que eu gostaria de ser pago, de ser remunerado para fazer? Eu faço isso e eu gostaria de ser pago. Porque hoje, infelizmente, um grande número de pessoas se mantém no emprego porque precisam ganhar dinheiro. Ou tem uma empresa porque precisam ganhar dinheiro. Mas sem nenhum tipo de paixão por aquilo que faz. E a gente não pode, de maneira nenhuma, descartar isso, mas nós sabemos sim que a parte financeira ela é importante, mas com o passar do tempo ela deixa de ser primordial se você não tem paixão por aquilo que você faz. Então, quando nós não temos paixão por aquilo que fazemos, nós não obtemos bons resultados. Nós vamos ter resultados medianos, nós vamos ter resultados na média ou um pouco abaixo da média, porque falta a paixão por aquilo que fazemos. Por outro lado, aqueles que são obstinados pelo trabalho, que amam aquilo que fazem e faz com muita paixão, esses têm um resultado acima da média e um resultado muitas vezes extraordinário. Então, aqui você vai preencher, sendo bem realista mesmo, tá? Sendo bem realista, onde você poderia trabalhar? Onde você poderia trabalhar? Que profissão você poderia exercer que esteja alinhada com as suas reflexões anteriores? Então, para eu responder isso aqui, eu tenho que olhar isso aqui, ó, e responder essa. O que eu amo fazer? O que eu sou ótimo em fazer? Então, o que eu gostaria de ser pago para fazer? Então, quando você olha para as anteriores, você tem aí uma perspectiva de responder essa questão de uma forma mais assertiva. Eu sei que eu tenho aí muitos alunos que nos assistem, alunos aí de faculdades, né, na Unip aqui, que sempre nos acompanha. Então, responda isso, porque é muito importante. É muito importante. O que você faz e que os outros estão dispostos a pagar. Pense no maior número de coisas possíveis. E não importa também se você já não trabalha mais, ou se você já se aposentou, ou se você fica em casa, trabalhando em casa. Mas muitas vezes você olha para aquilo que você faz e você é uma boa conselheira.
né? Você é uma boa amiga, você é uma pessoa divertida. Então, observe, né? Ah, mas eu não preciso mais ganhar dinheiro com isso, eu não preciso ser mais remunerada com isso. Não importa aqui, só faça essa ferramenta para entender o que você faria e que você gostaria, então, de ser remunerado por isso. Ah, eu gosto de viajar. Então vai viajar e vai tirando foto dos lugares, vai postando nas suas redes sociais e vai mostrando para as pessoas o quanto isso foi legal, o quanto isso aqui é bacana de se conhecer, qual é a história que tem por trás disso. Poxa vida, isso também pode acabar sendo uma profissão. Se você gosta de cozinhar, né? Comece então a cozinhar e passar para os seus amigos as receitas, mostrando aquilo que você faz e que você tem prazer em fazer. Se você gosta de escrever, comece a escrever, use também as redes sociais de uma forma saudável, escrevendo reflexões, poemas, para que as outras pessoas possam usufruir também e compartilhar disso. Se você gosta de fazer algum tipo de outra atividade manual, fotografe aquilo que você faz, né? Coloque nas redes sociais. Por quê? Porque você é ótimo para fazer isso. Se você gosta de costurar, coloque lá as máscaras que você faz nas redes sociais para que as pessoas também possam te elogiar e ver o quanto você faz bem feito. Então aqui é o que eu gostaria de ser pago para fazer. Então o que eu gostaria de ser pago para fazer? Então a gente não está falando só de uma profissão eminente. A gente está falando de coisas prazerosas que eu gostaria de ser pago por isso. Né? Vamos para a última pergunta. No que eu sou importante para o mundo? No que eu sou importante para o mundo? E aqui eu vou contar uma história para vocês. Tá? Havia 4 pessoas em um balão. Um cientista, um político, um atleta profissional e um artista. O balão, pesado demais, estava caindo no Oceano Atlântico. Eles tinham que encontrar uma forma de evitar a queda no mar. A cientista falou a seus companheiros: temos que fazer o balão ficar mais leve. Um de nós tem que saltar do balão. Mas quem? Eu não posso fazer isso. O mundo precisa de mim. O mundo precisa das minhas invenções, máquinas e ferramentas que facilitam a vida, remédios que curam doenças. O político, eu acho que é você que deve saltar. Você é o mais pesado. Bem, o mundo precisa de mim também, disse o político. Eu tomo decisões importantes, elaboro as leis que dizem às pessoas o que elas podem fazer ou não fazer. Eu sou um líder e o mundo precisa de líderes, pessoas que sabem controlar o poder. E você, atleta? Acho que é você que tem que pular do balão. Quem? Eu? Perguntou o atleta. Você acha que eu devo saltar do balão? Mas o que seria do mundo sem a minha presença? A vida seria muito monótona sem exercícios físicos e sem a emoção dos esportes e dos jogos. Artista, você está muito calado. O que você está fazendo? Eu estou colocando as minhas obras dentro de uma garrafa. Quando cairmos no mar, provavelmente todos nós morreremos. Mas a minha obra não. Meus livros, minha pintura, minhas músicas durarão mais do que as máquinas dos cientistas, os discursos dos políticos também. O balão caiu no mar. O atleta começou a nadar em direção à costa, a 200 quilômetros de distância. O cientista decidiu boiar e poupar sua energia. O político fez o seu último discurso e o artista ficou olhando a garrafa afastar-se no pôr do sol. É para a gente pensar, né? Escreva agora nessa pergunta
no que eu sou importante para o mundo? Escreva nessa pergunta o que você pode ou tem contribuído para um mundo melhor. O que você pode conquistar que ajudará os outros a agregar valor nesse mundo melhor que você imagina? Acredite, todo mundo tem um propósito para fazer o mundo melhor. Então, essas 4 perguntas que nós trabalhamos agora, ela tem a ver sim com a nossa paixão, com a nossa profissão, e não só a profissão remunerada, mas a profissão de profício mesmo, aquilo que eu estou fazendo, a nossa missão, a nossa vocação e o nosso propósito de vida. Agora eu quero que vocês olhem para esse outro desenho aqui, ó. Esse aqui é o Ikigai. E nós vamos aprender hoje a trabalhar com o Ikigai. O Ikigai, ele é conhecido, muito conhecido pelo povo japonês. Muito conhecido pelo povo japonês e é um conceito. Chega a ser quase uma filosofia de vida. E ele foi idealizado, disseminado, né, porque já fazia tempo que já existia no Japão, mas ele foi disseminado no ano de 2010. Então, em 2010, nós conhecemos mais de perto o Ikigai. Por quê? Porque elas estão ligadas à cultura japonesa e a partir de uma observação feita numa ilha do sul do Japão chamada Okinawa. Essa ilha, ela é conhecida como a Terra dos Imortais. Okinawa, ela se tornou famosa porque lá tem um vilarejo chamado Ogimi, onde se concentra o maior número de população mais velha do mundo, tá? Segundo o Guinness, isso está no livro dos recordes. E segundo relata uma reportagem que depois você pode procurar lá da BBC, os pesquisadores Franceschi e Hector, eles foram para lá, para aquele povoado em Ogimi, para estudar o motivo da longevidade daqueles japoneses. Entre os seus 3.000 habitantes, eles passaram a observar e conversar com eles. Nós temos entre 3.000 habitantes, sendo muitos dos quais já passam de 100 anos de vida. E um detalhe, tá? Um detalhe. Eles desfrutam da velhice de maneira saudável, ficando raramente doentes ou acamados. E qual é o segredo, então, do Ikigai? Né? Qual é o segredo? Se a gente olhar, você já conseguiu entender, né? Ligações aqui de 4 círculos que formam, então, o Ikigai. E aqui eu tenho aquilo que eu amo, aquilo que é bom, eu sou bom em fazer, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago para fazer. Essa junção desses 4 círculos, elas formam a sua paixão, a sua missão, a sua vocação e a sua profissão. E aí, no centro disso, quando tudo isso está ligado, nós temos então esse conceito do Ikigai, tá? Então, o que é a paixão do Ikigai? É o que você ama fazer, mas aquilo que você é ótimo em fazer. Então, a nossa paixão, ela está correlacionada com aquilo que eu amo fazer e aquilo que eu sou bom em fazer. Então, eu amo fazer e eu sou ótimo em fazer isso, e isso me traz, então, a paixão. O que é a nossa missão? A missão é aquilo que eu amo fazer com aquilo que o mundo precisa que eu faça. Eu vou explicar já rapidinho cada uma delas. O que é a minha vocação? A minha vocação é aquilo que o mundo precisa com aquilo que eu posso ser pago para fazer. E o que é a minha profissão? A minha profissão é aquilo que eu sou bom em fazer com aquilo que eu posso ser pago para fazer. Então, a paixão é um estado de espírito
Quando você é apaixonado por aquilo que você faz, e aí você faz com dedicação e você realiza aquilo de uma forma magnífica. Então, todas as tarefas que estão envolvidas, quando você está apaixonado por aquilo que você faz, o resultado é extraordinário. Você fica muito mais focado e você, então, mostra a sua competência naquilo que você faz, porque você é apaixonado por fazer aquilo. A sua profissão é quando você faz aquilo que você é ótimo e você é remunerado para isso. Então, trabalhar com o que você sabe fazer, tá? É uma das experiências mais agradáveis. Por quê? Porque você torna a sua vida profissional um prazer também. Então, você consegue, então, refletir isso na sua vida pessoal. Quando eu estou satisfeito com a minha profissão, por quê? Porque a minha profissão é aquilo que eu posso ser pago para fazer e aquilo que eu sou bom em fazer, isso me dá uma realização. E essa realização, ela interfere também na minha vida pessoal. Claro que todo trabalho tem os seus problemas, todos os trabalhos têm os seus problemas, todos os trabalhos têm as suas dificuldades, mas quando você tem habilidade, competência, esses problemas, eles vão parecendo cada vez menores. Você vai conseguindo driblar isso de uma forma muito melhor. Então, tudo isso faz parte, inclusive, do nosso processo criativo. Quando nós somos mais eficazes, quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos, nós somos mais criativos porque nós abrimos espaço mental. Então, você começa a ter novas ideias inovadoras e assim realizar melhor. E a vocação? A vocação é aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que o mundo precisa que seja feito. Aqui são aquelas atividades muito mais envolvidos na sociedade. Por exemplo, um soldado durante a guerra, um gari, que é uma profissão fantástica, onde se eles não existissem, né, o que seria então dos nossos lixos colocados nas ruas. Então é uma profissão que o mundo precisa, né? O mundo precisa. Pessoas que trabalham com ONGs para cuidar do meio ambiente, ou pessoas que trabalham com dependentes químicos, ou pessoas que trabalham em ONGs que cuidam de animais, ou então que exercem funções de associações, né, para que os cargos ou então sejam melhores estabelecidos, até mesmo como sindicatos. Então, o trabalho, né, esse trabalho visando a sua profissão, ela está muito maior, muito maior. Por quê? Porque aí ela se torna uma vocação. Eu trabalho naquilo que realmente o mundo precisa, né, dentro do meio ambiente, dentro de ONGs de animais, ou então cuidando de pessoas. Os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, é um exemplo claríssimo disso. Eles poderiam estar ali no seu consultório, clinicando, fazendo as coisas ali, mas eles se dispõem a ir em lugares que a medicina não tem tanto acesso assim, essas pessoas não têm lugares remotos para poder cuidar das pessoas. Então, a vocação é quando nós unimos, então, aquilo que eu posso ser pago para ser feito isso, mas isso também o mundo precisa que seja feito. O mundo não é só o meu mundo, é o mundo como um todo, tá? E a minha missão? A minha missão é aquilo que eu amo fazer e aquilo que o mundo precisa que eu faça. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, ela foi fazer uma visita na Índia e a sua felicidade era limpar as chagas dos leprosos. Isso era o propósito de vida, porque ela estava entendendo que ali havia a grandeza de alguém, tá, que não podia cuidar das suas próprias doenças, ela ia lá e limpava as chagas dos leprosos. E aí um dia, enquanto ela estava fazendo isso, um homem, um jornalista da BBC, passou por ela e disse assim: Madre, nem se me pagassem $1 milhão, eu faria isso que a senhora está fazendo. Sabe o que a Madre Teresa de Calcutá respondeu? Ela respondeu assim: nem eu faria isso por $1 milhão, porque isso não tem a ver com remuneração, isso tem a ver com missão de vida. Missão não envolve remuneração. Missão está muito além disso. A missão está muito acima disso, né? Então, está
mas para você se perguntar, né? E agora? Mas uma coisa exclui a outra? Se eu tenho uma missão e isso vai excluir a outra, como é que eu posso viver a minha profissão, a minha vocação? Como é que eu posso viver esse ciclo do Ikigai, então? Porque isso é o ciclo do diagrama que os japoneses, então, observaram. É assim que eu posso viver esse ciclo, criando um ciclo externo aqui, aonde eu vou percorrendo dessa forma. E olha que legal, se eu estou nesse quadrante aqui, eu tenho uma vida agradável. Se eu estou aqui, ó, eu tenho uma vida produtiva. Se eu estou aqui, ó, eu tenho uma vida plena. E se eu estou aqui, ó, eu tenho uma vida significativa. Olha só que interessante, uma vida agradável. É agradável, sim, eu trabalhar com paixão, aquilo que eu amo, aquilo que eu faço de bom. Eu tenho uma vida produtiva quando eu faço aquilo que eu sou bom e eu sou remunerado para fazer aquilo, então está envolvido com a minha profissão, é produtivo isso. Eu tenho aqui a minha vocação, a minha vida aqui fica plena, a minha vida fica plena porque eu sou pago para fazer isso e o mundo precisa disso. E aqui eu tenho uma vida com significado, né, onde o mundo precisa disso e eu amo aquilo que eu faço. Então não é uma coisa excluindo a outra, é uma coisa integrada à outra. Eu não excluo os círculos do Ikigai, eu vou olhando para isso aqui e vendo aonde é que eu posso, né, deixar mais redondinho, aonde é que eu posso deixar mais fluindo essa energia aqui, né, desse ciclo do Ikigai, porque é um ciclo, ele não é interrompido. Então, uma vida agradável é você viver pela sua paixão. Uma vida produtiva é você fazer da sua paixão a sua profissão. Então, eu pego aqui essa vida agradável, eu trago ela para a vida produtiva, porque eu pego aquilo que eu sou apaixonado para fazer e aí eu trago isso na minha vida profissional. Uma vida plena é quando eu pego aquilo que é minha paixão, aquilo que é minha profissão e ainda eu posso fazer algo para melhorar o mundo. E aí eu posso fazer algo para melhorar o mundo. E uma vida significativa é quando eu pego a minha paixão, eu pego a minha profissão, eu faço disso algo que pode ajudar o mundo e aí eu vou fechar então com essa missão, que é esse fechamento de ciclo. Então não é excludente uma coisa da outra, é um ciclo mesmo. Então eu começo identificando aquilo que eu sou apaixonado, eu começo a ver transformar, né, a minha profissão junto com aquilo que eu amo fazer e assim eu começo a observar que tem coisas que eu faço na minha profissão que podem ajudar o mundo, sim, tem, e aí eu transformo isso na minha missão com uma vida significativa, ajudar os outros, olhar para os outros e assim por diante. Então, uma vida significativa é uma vida onde você usa a sua paixão, onde ela se torna a sua profissão, você vai melhorando o mundo e a sua vocação finalmente se torna a sua missão. Onde a sua vida está hoje? Essa é a pergunta para que a gente possa entender o propósito. Qual é a vida que você está levando? E quando você olha para isso aqui, por favor, não olhe com críticas e nem com julgamento. Não faça isso, porque isso é um ciclo. Pode ser que no momento você esteja vivendo uma vida agradável, mas você ainda precisa transformá-la numa vida produtiva. E aí você precisa levá-la depois para uma vida plena e aí para uma vida significativa. Isso aqui vai rodando e vai rodando. Não é à toa que as pessoas lá no Japão, que usam o Ikigai, aí tem uma longevidade de vida. Por quê? Porque eu acredito sim que não ficam se criticando e vão olhar para frente e não para esse imediatismo. Então, onde você se encaixa? Pense nisso, use isso, responda essas perguntas para que você possa, então, desenvolver um dia a dia cada vez melhor para você, tá bom? E agora nós vamos para o clube, tá? Nós vamos lá para o clube, o pessoal está lá me esperando, porque eu vou mostrar para o pessoal do clube esses pontos aqui, ó. Nós temos uns pontinhos cegos aqui.
e aí nós vamos trabalhar lá em relação a esses pontos cegos, tá bom? Então, olha só, siga aqui nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, nas nossas plataformas de áudio, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, deixa o sininho ativado. Por quê? Porque assim nós podemos compartilhar muito mais. E faz um favor para mim, compartilha esse vídeo com pessoas que você ama, para que possam também entender em qual aspecto está, em qual aspecto precisa olhar um pouco mais para poder ter essa vida significativa e essa vida significativa passar por todos esses processos de vida agradável, produtiva, vida plena e assim por diante. Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.